essas primeiras importações eram feitas normalmente por comerciantes, né? E nem sempre eram comerciantes ligados à pecuária, né? E esses comerciantes iam à Índia e já com encomenda dos fazendeiros, né, da região do Triângulo Mineiro. E então nessas importações vieram animais da raça Gir, Guzerá, Nelore, que foram as primeiras raças importadas. Depois, na importação de 62, nós tivemos, aliás, antes da importação de 62, nós tivemos também importação de animais da raça Sindhi, né? Que hoje está caminhando bem aqui na Bolívia, né? E na importação de 62, vieram animais da raça Cangaiã e Punganur, né? Então, essas foram as raças importadas pelos criadores do Brasil que vieram da Índia. Como vieram isso? Porque falaram assim, quero Nelore, quero Cangaiã, foi aleatório? Você sabe dizer por que vinha o Nelore, o Cangaiã nesse momento? Bom, nas primeiras importações, os criadores não tinham, né, os fazendeiros, né, da nossa região, Triângulo Mineiro, não tinham noção dessas raças, dessa quantidade de raças, né, zebuínas na Índia, né, que são muitas, né? Então, vinham animais da raça Gir, Guzerá e Nelore. Então, o criador comprava aí 3, 4 animais da raça Gir, 2, 3 animais do Guzerá, 1 animal da raça Nelore, e com esse cruzamento entre essas 3 raças zebuínas, nasceu a raça Induberaba, que depois começou núcleos também de criatório no Nordeste, e aí houve uma mudança do nome na ABCZ, né, naquela época ainda Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, para Indo-Brasil. Depois é que os criadores começaram a ter conhecimento que essas raças deveriam ser criadas separadamente, né? E meu avô foi um dos pioneiros. Ele começou com a raça Gir e Guzerá, mas dentro da nossa família nós tivemos, né, os criadores que formaram, né, a raça Induberaba e depois o Indo-Brasil, né? E em que ano que o Nelore começou a ganhar força em Brasília? De chegar na exposição, agora sim é Nelore. Bom, você vendo as estatísticas do registro genealógico, que começou em 1938, os primeiros animais foram registrados na inauguração do Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, né? No governo Getúlio Vargas, o ministro da Agricultura, Fernando Costa, foi importantíssimo para a pecuária do Brasil. Foi na gestão de Fernando Costa como ministro da Agricultura que se construiu o Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, o Parque Fernando Costa, em Uberaba, o Parque de Franca, São Paulo, o Parque de Cordeiro, no Rio de Janeiro, Água Branca, na capital, em São Paulo, o Parque de Corvelo, isso tudo por iniciativa do ministro da Agricultura, que incentivou o presidente Getúlio Vargas. Todos esses parques foram inaugurados na gestão de Getúlio Vargas, né, que era um gaúcho, né? E então, com esse primeiro registro, né, que começou lá em 1919 com o Red Book Zebu, inspirado no Red Book inglês, né, que começou o registro dos primeiros animais. E você analisando, você vê que desse período, de 1938 até 1955, a raça com maior volume de animais registrados era do Brasil, exatamente porque os criadores viam esses animais da Índia, eles não sabiam que tinham que fazer esse trabalho de melhoramento com as raças separadas, específicas, aí com esse cruzamento. Então, durante esse período, foi do Brasil. De 1955 até 1970, a raça Gir foi a raça com o maior número de animais registrados nesse período. E a partir dos anos 70, o Nelore. E por quê? Por 2 motivos importantes. Primeiro, na importação de 60 e 62,
que veio um material genético muito importante da raça Nelore. Essa importação já foi feita por criadores, né, a marca VR, o Brumado, a Fazenda Cachoeira, né, foi Brumado, Cachoeira, o VR e Nova Índia. São 4 importadores, a Nova Índia. Eles foram à Índia, ficaram lá, cada família dessa mandou o seu representante da família, né? E foi muito importante. Mas nessa importação vieram animais também de muita qualidade que contribuíram muito, da raça Gir, da raça Guzerá, e vieram pela primeira vez animais da raça Cangaã e Punganur. O Cindy já tinha sido feito em importações anteriores, né? E um segundo fator muito importante para o crescimento da raça Nelore no Brasil foi que, a partir dos anos 60, foi a abertura da região norte do Brasil, né? O Pará, o Acre, né? Amapá, Roraima, Rondônia, uma parte do Maranhão, né? Uma parte do Tocantins. Aí a raça que se adaptou bem a esse criatório extensivo, pelas suas características naturais, foi o Nelore. Não viu uma história que em las exposições se media o tamanho da oreja do animal? Como que é isso? Já escutou isso? Que creo que era no Brasil, que ou era Gir, não sei como era isso. No Brasil, né? Naquela época se valorizava muito, era uma questão para o criador, para o fazendeiro daquela época. Isso nós estamos falando dos anos 30, 40, 50, né? Era uma característica racial de pureza. E tem lá, nós temos lá dentro do Parque Fernando Costa o Museu do Zebu. Uhum. E lá tem essa ferramenta, né, essa régua de medir o tamanho da orelha dos animais. Isso se começava a fazer desde o nascimento, né? Inclusive tem uma história muito interessante de um dos pioneiros na formação da raça do Brasil, foi o coronel José Caetano Borges, né? Ele tinha uma vaca lá muito importante, essa vaca estava para dar cria, e o vaqueiro era um vaqueiro jovem, vaqueiro novo. E ele falou com o vaqueiro, falou, olha, você vai observar bem, passa a noite aí, observando que essa vaca vai dar cria de hoje para amanhã. E ela já estava em princípio de parto, ele foi da fazenda dele para Uberaba, que ficava relativamente perto de Uberaba, a fazenda fica a 15 quilômetros de Uberaba, e cedo ele ligou, já tinha o telefone rural daquela época, e perguntou para esse vaqueiro, e aí, nasceu, coronel, é um macho, é um bezerro macho, e o bezerro tem muita orelha? Não, coronel, só 2. Ô, burro, eu tô te perguntando se a orelha do bezerro é grande. Então, tudo tem sua época, sua importância. E né? Tem a importância, né? Essa preocupação por la raça, para manter o padrão, pelas características né? raciais, correto.